Então pegue aí a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, e vamos ler em Mateus capítulo 5, versículo 37, e depois Tiago capítulo 5, versículo 12, que assim nos diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Tiago 5,12 diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Ore comigo. Meu Deus, obrigado por esta noite, obrigado por todos os meus irmãos que aqui estão presentes, obrigado por aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pela live, obrigado, meu Deus, por aqueles que também vão estar em contato com este vídeo em algum momento, Senhor, de suas vidas. Pai, abençoa cada vida, abençoa cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Sente-se, meu irmão, e preste atenção no que Deus quer falar a você. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente começando lá no livro de Gênesis, e vamos prestando atenção em todos os acontecimentos, e depois temos também acesso a todos os outros conteúdos, tanto do Novo Testamento, ou como do chamado Antigo Testamento, os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrando muitas maneiras das pessoas se relacionar com Deus. Você vai vendo que quando Noé se relacionou, ele se relacionava de uma forma, quando o próprio Abraão se relacionava de um jeito, e depois o Senhor vai trabalhando na história de Isaac, na história de Jacó, chega em Moisés, passa por todo o período da lei, chega no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali no Novo Testamento, e você vê também que existem muitas descrições da forma como as pessoas se relacionavam com Deus. E nós temos muitas vezes a tendência de cristalizar alguns tipos de práticas. Cristalizar é você deixar estanque, aquilo que fica parado, e dali, a partir dali, você acha que é só aquilo, é aquela maneira que você deve e pode se relacionar com Deus. Mas a relação com Deus, ela é dinâmica. A relação com Deus não pode se estabelecer por regras inflexíveis, porque a vida, ela vai se dando, ela vai acontecendo de maneira muito fluida. Por isso que eu não posso, na minha vida, e você também na sua vida, estabelecer normas rígidas, métodos inflexíveis. Nós precisamos de fato, nós precisamos de verdade estabelecer que todo o nosso relacionamento com Deus precisa se dar a partir de princípios e não de fórmulas, não de maneira, não de jeito de ser. Assim, a nossa vida também precisa estar se pautando. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente fica pensando, puxa, eu preciso então fazer todo dia o meu
devocional. Isso é bom. Isso é muito especial. Agora eu pergunto para você e você me responde se você conseguir. Faltou devocional no Éden? Faltou culto no Éden, irmãos? A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus estava lá para conversar com o homem. O pastor do Éden era ruim. O pastor do Éden não tinha carisma. O pastor do Éden era o próprio Deus. Não, era o ambiente. O ambiente não era muito bom. A Bíblia diz que era um paraíso. Deve ter sido, sabe? Deve ter aparecido um saradão, uma saradona, que rivalizou com Adão, rivalizou com Eva. Apareceu lá um bonitão na história e Eva ficou balançada. E sabe, uma bonitona. Irmãos, só tinha os dois. Só tinha os dois. Então era o filho. Pastor, quando os filhos nascem, o Arthur, a paixão, acaba esfriando. Irmãos, nem filhos eles tinham. Eu vou dizer mais, não tinha nem sogra. Irmão, você já parou para pensar que Adão e Eva não tinham umbigo? Só isso já deveria assim você ficar ditando. Por quê? Porque não havia maldições hereditárias. Não havia ninguém que antes deles fez alguma coisa terrível e que agora eles estavam pagando por aquilo. Nada. Perfeitos. O que faltou no Éden, irmãos? Afinal, o que é que está faltando para a gente ter uma vida abundante, abençoada? As nossas famílias serem famílias fortes, inabaláveis. O que está faltando? Meu irmão, o que está faltando não é da parte de Deus. O que está faltando é da nossa parte. O que está faltando são decisões fortes, firmes. O que está faltando é o nosso sim ser sim e o nosso não ser não. O que está faltando é nós pautarmos a nossa vida de fato pela orientação de Deus e não sermos seduzidos por nada que venha fora de Deus. O problema é que muita gente pensa que Deus é para ser pensado, Deus é para ser teologizado. Deus, irmãos, é para ser vivido. Deus é para nós nos relacionarmos com Ele. E muitas vezes a nossa energia está sendo direcionada para coisas que não interessam. Muitas das nossas energias, e às vezes a melhor da nossa energia, está sendo gasta com coisas que não produzem nada. E aquilo que deveria ser o fator de maior energia nosso, passa a ser apenas acessório.
A Bíblia diz, meus irmãos, e você precisa entender isso, que uma pequena amargura, Hebreus, contamina todo o ser. Amargura contamina todo o ser. Então, onde que eu preciso estar? Cuidando de maneira assim, enérgica, é com aquilo que está acontecendo dentro de mim, muito mais do que está acontecendo fora. E às vezes o que está acontecendo fora está pautando aquilo que, na verdade, o que está dentro de nós deveria pautar. Por isso, cada vez que você vai se relacionar com Deus, não é que se você vai se relacionar numa igreja como a nossa aqui, o nosso ambiente climatizado, com bancos ou com cadeiras, ou que tenhamos músicos de alta performance, cantores extremamente afinados, pastores que tenham de fato o domínio do púlpito, ou que saibam se comunicar. O que vai fazer a diferença na sua vida, isso tudo tem o seu espaço. Eu creio que nós precisamos sempre fazer as coisas de Deus com excelência, mas o que vai fazer realmente a mudança, a transformação na sua vida é o nível do seu comprometimento com Deus, é o sim que você está dando ou o não que você está expressando. Porque é isso que o Senhor Jesus nos ensina, e que Tiago, na sua epístola, vai dizer com muita propriedade. O que passa disso, não foi só Jesus quem disse, Tiago também confirma isso, tem procedência maligna. Quem quer que você não seja firme, estável, é o diabo. A Bíblia diz que o homem com pensamento dobre, um homem com dois pensamentos, nunca será firmado, nunca vai conquistar nada. E tem gente assim, ele quer um relacionamento com Deus, mas nunca toma decisões firmes. O seu sim não é sim, é um talvez, um quem sabe. O Deus que você serve não é um Deus mais ou menos bom. O Deus que você serve não é mais ou menos amor. Ele não é mais ou menos misericordioso. Ele não é mais ou menos poderoso. E nós queremos nos relacionar com Deus mais ou menos. Não existe mais ou menos salvo. Não existe mais ou menos santificado. Não existe mais ou menos fiel. Assim como não existe mais ou menos grávida. Existem coisas na nossa vida que precisam ser definidas e definitivas. É assim que se avança na relação com Deus. Enquanto isso não for verdadeiro em nossos corações, em nossas vidas, em nossas almas, enquanto isso não for de fato a expressão de uma decisão, e decisão é uma cisão, é um corte com determinadas coisas, não vai, a sua vida não vai fluir. Você vai viver uma espiritualidade pouco efetiva, não vai produzir nada. E eu vejo isso acontecer com muita gente, pessoas que lamentavelmente não assumem compromissos, não tomam decisões. Como disse alguém,
não sustenta em pé o que disse sentado. E a Bíblia diz, o que passa disso não vem de Deus. Quando Deus se comprometeu com você, Ele se comprometeu inteiro. Foi decisão inteira. Por isso agora, quando você se compromete com Deus, o seu sim precisa ser sim. Existem caminhos do sim, existem caminhos do não. Existem sims que são definitivamente importantes, e existem nãos que também são definitivamente importantes. E aí, o que o diabo faz? Irmãos, o diabo, ele tenta pintar, a religião tenta pintar um Deus, um Deus que ele é de lua. Sabe aquele tipo de pessoa difícil de você lidar, que um dia está de um jeito, outro dia está... Você tem que sempre ficar tentando descobrir como é que está no dia. Você já lidou com alguém assim? Já lidou com pessoas assim? Você vai, trabalho, ou seja, na família, tem pessoas que você fica, meu Deus, como é que está hoje, né? Será que está, viu o passarinho verde, ou está com os parentes reunidos, né? Antigamente se falava isso. Como é que está? Aí você, conforme for, você se aproxima da pessoa, né? Tem que se aproximar, hoje tem que se aproximar por aqui, agora por aqui. Irmão, eu posso ser assim, você também. Deus não é. A Bíblia diz, Deus não muda. Eu, Senhor, não mudo. Mas qual é a ideia do diabo desde do Éden? Que foi o que aconteceu? A nossa reflexão aqui no início. O que faltou? O que faltou lá no Éden? Faltou, irmãos, a consciência deles de que Deus não estava escondendo nada. A consciência deles de que o que Deus tinha falado era aquilo mesmo. Não havia nenhuma segunda intenção por trás. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Só que Satanás, ele chega, para muita gente é assim que ele trabalha, porque ele não trabalha apenas com a mentira, ele trabalha principalmente com engano. Porque a mentira, quando é mentira, você descobre, é fácil você descobrir mentira. Agora o engano, não, são processos mentais que nós muitas vezes nos desenvolvemos e acabamos nos enganando a gente mesmo. A própria pessoa se engana. Por quê? Porque ele trabalha com engano. E Paulo adverte lá em sua carta aos Coríntios que ele temia que, assim como Eva foi enganada, também o povo de Deus de Corinto poderia estar sendo enganado. Porque ele trabalha com isso, com essa ideia. E tem uma coisa que vai fazer realmente, assim, um divisor de águas na sua vida. É você saber que o Deus que você serve não vai te amar mais amanhã do que Ele te ama hoje. E também não vai te amar menos amanhã do que vai te amar hoje. Deus não vai estar mais bonzinho amanhã do que Ele está hoje. Deus não vai estar mais misericordioso amanhã do que Ele está hoje. Por isso que tudo para o Senhor é hoje, o dia que se diz hoje. Só que a gente fica imaginando que Deus, Ele vai ficar mais favorável se a gente fizer um culto bom. Se todos nós aqui fizermos um culto bom, Deus vai ficar feliz. Irmãos, o seu culto não vai deixar Deus mais feliz ou menos feliz.
Deus é Deus. Sabe o que diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Tiago 1,16? Não vos enganeis. Estamos falando sobre isso, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há mudança. Não tem um lado em Deus obscuro. Está batendo assim, não é? Aquilo que as pessoas falam, o lado escuro da lua. Você não sabe o que tem lá. É uma incógnita, porque nunca foi jogado luz daquele lado da lua. Deus é luz. Nele não há variação. Isso, irmãos, é tremendamente significativo para a sua relação com Deus. Querido, Deus não vai estar de melhor humor amanhã do que está hoje. Deus não vai estar mais propenso a te abençoar amanhã do que está propenso hoje. Deus é sim ou não. Jesus é sim ou não. Por isso que às vezes nós temos dificuldades de nos relacionar, porque nós ficamos assim: será que isso é vontade de Deus? Não é da vontade de Deus? Aquela coisa de, não, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara, por isso que não existem normas, ritos fechados. O que existe são princípios, e os princípios de Deus não mudam jamais. Não vai mudar agora, não vai mudar depois da pandemia, não vai mudar daqui a 100 anos, nem daqui a 1000 anos, não muda. O que você tem que fazer hoje para ter um casamento feliz é o que você vai ter que fazer daqui a 100 anos, se Jesus não voltar até lá, daqui a 1000 anos. O que você deve fazer para ter uma vida próspera, uma vida abençoada, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, e assim sempre será. Não vai mudar, Deus não vai ficar fazendo algum tipo de concessão, só dessa vez. Não existe só dessa vez. E a gente começa a observar, irmãos, algumas coisas que as pessoas não entendem. É lamentável isso, porque existe uma discussão hoje na internet, que o que está acontecendo na internet, né? Tem muito que você fazer, né? Então você acaba tendo que conviver nesse universo. Aí eu vejo pessoas discutindo, olha só, como que essas pessoas não entendem nada de Deus, nada dos princípios de Deus. Tudo na sua vida depende da circunstância. Então, um grupo de pessoas discutindo se agora é a hora de ficar falando em contribuição. Porque olha, nós estamos vivendo, e sabe, um discurso assim que, se você prestar atenção, parece até que faz sentido, é aquela coisa do diabo mesmo, tentando convencer com engano. Mas quando você não está pautado na palavra de Deus, você entra nessa conversa a respeito de família, a respeito de criação de filhos, a respeito da sua fidelidade a Deus. Por quê? Porque não existem princípios, existem circunstâncias, e dependendo das circunstâncias mudam-se os princípios e os valores.
dizendo, não, porque agora não é a hora de falar em dízimo, não é a hora de falar em oferta, em contribuição, dê o nome que você quiser. A gente não gosta da palavra dízimo, é porque é do Velho Testamento. Não. Princípios não tem princípios do Novo e nem do Velho. São só princípios de Deus que regem a nossa vida em qualquer hora, em qualquer momento. Aí eles dizem, não pode ficar falando disso agora, fica falando de oferta e de dízimo, vai escandalizar. Eles falam, não, o que é escandalizar? Se escandaliza com qualquer coisa. Eu posso falar aqui contra adultério, prostituição, e as pessoas vão escandalizar, porque não, tem que ser politicamente correto. Nós não temos que ser politicamente corretos, nós temos que ser biblicamente exatos. Isso que na Bíblia, na palavra de Deus. E aí a pessoa começa a dizer, não, agora, olha só a dificuldade. Irmãos, a Bíblia diz, Paulo fala lá no livro de Coríntios, que a nossa contribuição, ela deve partir do que temos e não do que não temos. Nunca foi, a Bíblia nunca disse para ninguém dar o que não tem. Mas nunca você vai ver na Bíblia Sagrada, em algum momento, que o Senhor disse, não precisa mais ofertar, não precisa mais dizimar, não precisa mais contribuir, nunca. Pelo contrário, ninguém chegue diante de mim de mãos vazias, diz a palavra. Mas por que as pessoas estão pegando isso? Porque agora, na pandemia, todo mundo está com dificuldades, muita gente está com dificuldades, poucos recursos, e aí então não se deve falar. Mas espera aí, contribuição é princípio da palavra ou não é? E se é princípio da palavra de Deus, muda conforme a circunstância? Não, muda o jeito de você fazer, porque se você está ganhando mais, você vai dar mais. Se você está ganhando menos, você dá menos. O princípio continua o mesmo. Agora vamos jogar para outras áreas. Vamos pensar nisso. Essa questão da contribuição é muito recorrente. Toda hora tem alguém se levantando contra. Mas vamos ver. Então as circunstâncias mudam os princípios, tá? Então o dia que Ananias, Misael e Azarias tiveram suas vidas ameaçadas de ser lançados na fornalha, você conhece mais por Sadraque, Mesaque e Abednego. Então quando esses três foram ameaçados, eles deviam então, a circunstância aqui mudou, vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma curvadinha, vamos dar uma, assim. Foi isso que eles fizeram? Porque os princípios não mudam nunca. Os princípios da palavra de Deus, pode acontecer pandemia, pode acontecer guerra, pode acontecer a desgraça que for, elas continuam valendo. Por quê? Porque talvez eu possa fazer menos, mas eu vou poder fazer alguma coisa. Outros vão poder fazer mais, vão fazer mais. Mas ninguém está livre para não fazer nada. Daniel era para que esse princípio de orar a Deus todo dia, buscar o Senhor, ter um relacionamento com Deus, para que, gente, 30 dias passa rápido. Fecha a janela pelo menos. Por que ele estabeleceu no coração que tinha que estar com a janela aberta na direção de Jerusalém? Para quê? Fecha essa janela, afinal, Deus escuta lá no interior. Escuta com a janela aberta, com a janela fechada. Por que então janela aberta? Porque ele tinha estabelecido o princípio na sua vida. Era assim. Todo dia eu vou estar orando a Deus de janela aberta, e não importa o que aconteça, eu vou continuar fazendo isso. Esse é um sim na minha vida, definitivo. Mas podia, a circunstância mudou, decreto passa rápido, 30 dias, nós já estamos aí há mais de 2 meses de pandemia, então a gente pode também, mas pandemia criou uma circunstância, então agora
posso relaxar na minha vida espiritual, preciso não vir na igreja, estou em casa mesmo. E aí a gente vem criando, irmãos. Cuidado com isso. Ô José, para que ficar o Potifar em casa estava, irmãos? Ali, faz o jogo da patroa. Para que essa coisa rigorosa, de princípio? Só agradar um pouquinho ali a mulher, o patrão e pronto. Então essas pessoas que ficam falando esse tipo de coisa, que ardeiam isso pela internet, não estão entendendo nada. São pessoas que não têm princípios de fato pautados na palavra de Deus. São circunstâncias que comandam. Por isso, o que passa do sim e do não, é e não é, não vem de Deus. É o diabo que quer que as pessoas fiquem nessas apalpadelas pensando que Deus também vai ficar mudando. É verdade que a forma muda, mas o princípio continua o mesmo. As formas podem mudar, o conteúdo é o mesmo. Os modelos podem mudar, mas o propósito é o mesmo. Nós não negociamos valores. Por isso eu estou desafiando você, em nome do Senhor Jesus, que o seu sim seja sim de fato, seja o sim para a família, seja o sim que precisa ter dentro de casa, que o seu filho saiba que o seu sim é sim e que o não é não. Estabeleça princípios pautados na palavra de Deus. E quando disser não, é não. Não para o mundo, não para o pecado, não para as negociatas, não para o jeitinho, não. Meu Deus vai me sustentar se eu tiver que enfrentar a cova dos leões, vai me sustentar se eu tiver que enfrentar o fogo ardente, vai me sustentar se eu tiver que ir para a cadeia, pelo poder e pelo nome dele, pelos princípios dele, eu vou enfrentar, porque o meu sim vai ser sim sempre, e o meu não é um não definitivo, baseado não nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. Por isso, Satanás pode vir com a sedução que ele quiser. Eu vou dizer sempre, assim diz o Senhor, está escrito, para trás de mim, Satanás. Essa deve ser a nossa conduta, nosso jeito de ser. Por isso, pai, mãe e todos os meus irmãos que estão aqui, busquem os princípios e os valores da palavra de Deus, e a partir deles construam os seus sims e construam os seus nãos, e aí você vai descobrir a maravilha que é se relacionar com Deus, que também não muda. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quem recebe essa palavra dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Quero orar com você agora. Fique em pé, meu irmão, e aí na sua casa você também. Quero orar por isso. Quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu lar, pela sua casa. Que essa semana seja uma semana de vivermos muitos princípios estabelecidos por Deus. As formas estão mudando muito rápido, mas os princípios continuam o mesmo. Por isso eu quero pedir a todos que estão aqui, todos, dezenas de irmãos,
talvez até passando de centena. Põe a mão no seu coração assim. Eu quero orar por você. Quero pedir a direção de Deus sobre a sua vida, porque muitas coisas estão mudando rapidamente, mas os princípios de Deus continuam o mesmo, agora e sempre. Deus eterno Pai, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de todos nós, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de maravilhas. Estou colocando todos os meus irmãos que aqui estão, estou colocando, meu Deus, todas as famílias que estão nos acompanhando pela live, todos que ainda vão estar em contato com esta palavra pelo YouTube ou mesmo pelas redes sociais. Eu quero pedir a Deus que tu dê coragem, dê força, dê ânimo, convicção, que os teus princípios não mudam, que o jeito de ser igreja pode mudar, mas os princípios do ser igreja jamais mudarão. Ó Deus, os lares, as famílias, os pais, as mães, os filhos, o vovô, a vovó, o tio, a tia, o sogro, a sogra, todos agora entendam os princípios que são imutáveis e na tua palavra pautem as suas condutas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado. E todo